Olá, sejam novamente bem-vindos ao nosso podcast sobre filhos. Para quem caiu de paraquedas, esse é o nosso terceiro episódio. Eu sou o Thiago Martins, @PaiJovem. E eu sou Letícia Franco, @PsicoLeticiaFranco. E a gente traz aqui sempre uma conversa leve sobre parentalidade, sobre família e sobre desenvolvimento infantil. Eu sou designer, tenho há 7 anos um perfil no Instagram, que é o @PaiJovem. Eu venho trazendo esse humor, essa leveza sobre a paternidade desde que o Arthur nasceu. Sou pai do Arthur e da Gabriela. E marido da Letícia, obviamente. Sou psicóloga, mãe do Arthur e da Gabriela, psicoterapeuta, especialista em infância e família, esposa do Thiago. O nosso episódio de hoje é sobre a mãe suficientemente boa. A mãe, o pai. E eu já começo perguntando o que é uma mãe suficientemente boa. Então, uma mãe suficientemente boa é aquela mãe que está sempre disposta a tentar, né, dar conta das necessidades do bebê e do seu filho, mas que também erra, né? E aceita errar. Olha, ela sabe que ela pode errar, porque tem uma questão muito importante nesse conceito. É um conceito do Winnicott, que é um psicanalista inglês, que ele diz que o mais importante é a mãe poder errar, sim, poder ser realmente humana, né? Todos nós erramos, mas ela querer acertar. E ela ir em busca de consertar o que ela errou. O famoso tentar, né? Tentar o melhor que pode. E tu não acha que eu, né, conheço esse termo em termos teóricos, né? Mas só essa expressão suficientemente boa, já dá um alíviozinho, assim. Tira um peso, eu acho. Tira um peso de não precisar ser perfeita. Sim, com certeza. Acho que te liberta de realmente mostrar que tu tá tentando o teu melhor. Acho que é isso. Sim. E tu sabe que o teu melhor, às vezes, não vai ser o que tu sonharia, mas é o teu melhor, é o que tu consegue, né? Uhum. E o filho precisa sentir que a gente tá buscando isso, sabe? Isso é uma das aprendizagens que a gente, como mãe, tem que fazer para ficar mais ainda liberta dessas culpas que a maternidade nos traz. Então, nessa dupla mãe e bebê, e mãe e filho, depois criança, quando a gente tenta acertar, é onde a gente mais ensina para ele. Porque a gente reconhece erros, a gente consegue, de fato, mostrar, então, vitórias, acertos. E isso dá aquela paz também, tanto na criança quanto na própria mãe, que pensa, eu acho que eu sou sim capaz. Tropecei ali, mas agora já me ergui de novo e tô aqui feliz com o meu resultado de hoje. E é importante mostrar isso pro filho. Sim, na verdade, se a gente for falar sobre bebês, que aqui, quando o Winnicott estava escrevendo sobre isso, ele estava observando a mãe segurando o bebezinho. Então, a parte verbal, né, por mais que até exista e seja muito importante, não é o principal. Não é de uma verbalização consciente, uma explicação racional, né? Mas sim uma questão de a mãe ter confiança nela, na capacidade dela, e principalmente passar confiança pro bebê. Uhum. Então, o bebê, daí não é pela questão da explicação. Não verbalmente. Não é não verbal. E é pela confiança. Então, quando eu pego o bebê com confiança, por exemplo, nos braços, ele se sente acolhido e ele se sente seguro. Sim. Eu já vi mais de uma situação na clínica e também fora da clínica de mães que moram em prédios e não tem elevador, por exemplo, e precisavam descer com os seus bebês escadas longas. Uhum. E aí elas diziam, comigo o bebê chora, eu tenho que passar pro meu marido. Porque o bebê. Ela não vai confiante, ela não passa isso pro bebê. E aí até elas entenderem que isso era o fato de elas não estarem confiantes, de que elas tinham capacidade para segurar o bebê naquela escada. Então elas tinham medo de cair, medo de derrubar o bebê, e esse medo então
passava pro bebê, o bebê chorava. O bebê chorando, a mãe fica mais ainda inquieta e insegura. E se atrapalha, né? Porque tem outras coisas aí rolando. Imagina, o bebê chora, já começa leite a ejetar, já começam umas outras coisas junto com, né? Assim, então, é a confiança. E eu acho que numa idade um pouquinho mais além disso, né? Na criança, eu acho que é importante mostrar que tu erra e que tu... Até pra tirar dele a pressão dele, que ele... A criança acaba nos vendo como perfeitos e tal, e eu acho que é importante mostrar que não somos pra eles não terem essa pressão deles terem que ser também, né? Isso é bem importante. E aí, né, se fala hoje bastante sobre poder pedir desculpas pro filho, né, mas eu acho que tem que ir para além disso. Tem que ser na prática. Tu poder fazer isso na prática, sabe? Do tipo, eu ficar feliz por ter conseguido gerenciar uma situação ali na minha família. Eu tô passando uma leveza e uma felicidade e um sorriso verdadeiro, né? E aí isso passa a mensagem de que olha como até pouco tempo atrás estava tudo meio caótico aqui, mas a mãe conseguiu acertar e né? Estou feliz com isso. Isso. E a criança, olhando isso, a criança tá vendo tudo. Sim. A criança tá observando tudo. Tem uma coisa importante que eu fico pensando sempre quando a gente fala de suficientemente bom, assim, um nível, então, que vai coexistir de frustração e de gratificação, né? Então, porque isso a gente estava falando do acertar e do tentar acertar. Então, o mais importante é tentar acertar. Sim. Né? E assim, é muito importante, de fato, a busca pelo acerto. E, no fim das contas, a gente tenta tanto acertar que a gente acerta, né? Isso é, então, muito importante, porque dá também uma quantidade de acertos para uma quantidade de erros e de enganos e de atrapalhações. Sim. Mas quando a gente tem que dar limites pro filho, por exemplo, daí sim a gente vai estar falando de, às vezes, ter que frustrar. Não porque quero, né? Não por prazer. Não por prazer ou porque acha que é importante pro filho se frustrar, mas porque a vida é frustrante. Sim. A realidade vai frustrar. Então, se a realidade frustra, eu sou uma mera humana, é claro que eu vou frustrar as pessoas também. E o meu filho, que é quem eu mais amo, né? Sim, que é o mais difícil, é tu frustrar o teu filho justamente porque no fundo tu não quer, mas... Exatamente. Mas é extremamente importante e eu frustro eles bastante. Não, mas tu frustra porque precisa, Sim, exatamente. A tua função. Normalmente cai mais sobre o pai essa função, né? Sim, porque até pra mãe poder... Pra mãe, de certa forma, poder frustrar o filho também, não estando ali, podendo tá exercendo a sua individualidade, tem que ter tido um terceiro que faça o corte, né? Então, vem o pai, faz a separação do bebê com a mãe, tem a frustração ali, tá? O pai trouxe a frustração, mas a mãe segue sendo frustradora porque ela foi lá... Parte disso, né? Ela foi lá conversar com as amigas e não ficou com o bebê, né? Foi lá trabalhar, imagina o retorno do trabalho, né? Sim. Retorno do trabalho, eu tô ali numa situação de licença maternidade, né? Ou de resguardo ali com o bebê, exclusivo com o bebê. Amamentação exclusiva, tudo exclusivo. E aí surge um momento, um dia marcado na agenda que vai ser o retorno ao trabalho. E aí eu vou ter que deixar leite, eu vou ter que ver quem vai cuidar. É uma frustração marcada, de data marcada, né? Mas que é tão importante para que a mulher possa exercer a sua individualidade novamente. Sim. E começar a sair um pouco da bolha do relacionamento importantíssimo mãe-bebê, né? Então, eu poder ser uma mulher feliz e sendo mãe, eu não posso ser uma mãe perfeita, né? Porque daí seria eu estar 100% disponível e eu não seria feliz assim. Sim, não ser uma mãe perfeita aos olhos daquela criança, né? E aos olhos da mulher também, porque ela fica cheia de culpa. Elas, né, Isso aqui a gente tá falando de mães comuns, tá? Sim.
A grandíssima maioria das mães, então, vão sentir culpa, vão sentir medo, tristeza, né? Isso é o ser uma mãe comum. O Winnicott diz a mãe dedicada comum. E ela vai ter culpa de ela não ser perfeita, mesmo ela sabendo que ela não tem como ser perfeita. Então, essa complexidade de emoções, né, ela é de uma cobrança muito grande. Daí tem a questão da cobrança social e cultural nossa aqui, né? Assim, e que não é de agora. Vem muito, sim, mas né, sempre da... acho que vem melhorando até, de certa forma. O que tu acha? Por que tu acha Porque que acaba tá melhorando? hoje em dia é colocada uma pressão no pai, que não existia, né, absolutamente nenhuma. Interessante. Então, isso acaba, entre aspas, e aqui eu tô falando, é mínima a diferença, óbvio, mas acaba liberando um pouquinho mais a mãe, porque estamos, acredito eu, e trabalho para isso, estamos formando uma geração um pouquinho de pais um pouco mais ativos, né? Uhum. Então, acho que torço para que essa pressão social que tem na mãe isso diminua, né? Sim. Porque E aí, aqui sim, concordo de que as mães também fazem um movimento quando elas solicitam que o pai seja ativo, que o pai exerça a sua função, que ele não só ajude, sim, né? Isso faz a mãe se liberar das próprias culpas, claro. né? E a gente... E que não é fácil, né? Com certeza. E ter mais espaço no mercado de trabalho, ter mais também importância na renda familiar, esse tipo de coisa faz com que, né, esse movimento, ele tinha que acontecer. Não tinha como não acontecer. Mas se a mulher não bancar também isso de dizer eu tenho que trabalhar sim e porque eu quero trabalhar. Porque é importante trabalhar. É importante pra mim, né? Senão não vai ter. Sim, claro. Pegando esse link, a mãe multitarefa. Pois é. A mãe multitarefa é um bom link. Vamos pensar sobre o retorno do trabalho de novo e depois o terceiro turno, quarto turno, né? Que então a mãe vai ir tem que voltar para casa, tem que daí buscar as crianças não sei aonde, na escola, tem que depois ir fazer a janta, tem que arrumar a casa. E ainda assim, numa parte cultural nossa, a gente pega esse trabalho, a gente mulher, né? Pega muito esse trabalho. E isso tá dentro. Tá né? dentro, é algo difícil de tirar, né? E aí vem a questão até mesmo da educação de filhos. E a educação de filhos homens, eu acho bem importante pensar também, né? Bom, não, né, se for abrir para pensar em mãe solo, puxa, que trabalho difícil, tá? Do caramba, porque não... um filho, ele precisa de 2 para cuidar, é muito difícil. No mínimo 2 para cuidar, é muito difícil cuidar sozinha. Então aqui também não é nada fácil, é uma opção muito corajosa e que tem que ser muito consciente também, né? O que tu pensou sobre mais o multitarefa, esse multitask, assim, dessa época? Sei lá, que realmente é uma loucura, e como a gente tá falando de frustração e tal, é se permitir frustrar a criança, a ela mesma, tudo, entende? Porque ninguém consegue fazer tudo. Ninguém consegue fazer tudo que é exigido hoje. Sim, sim. Por exemplo, quando a gente o nosso objeto de trabalho é o celular e a gente traz para casa o nosso celular, né? Aí a coisa fica bem complicada mesmo. E aí a gente vai voltar para o assunto da educação de filhos no sentido amplo aqui de ter que dar tempo para a criança, né? Ter que ter tempo com a criança. Tu acha que recai mais... consegue pensar sobre o quanto isso recai mais mesmo na mulher? Sem dúvida nenhuma. Não tem mais dúvida nenhuma. Isso vai ser um assunto que a gente vai ficar repetindo em quase todos os episódios aqui. É mais difícil pra mulher, mano, 100%. E muito é do que a gente falou, de uma questão social e tudo mais, que
tá dentro da cabeça de todo mundo, que a gente vai aos poucos mudando isso, mas tá aí. A gente faz alguns movimentos para se mudar um pouco isso, né? Mas não é do dia pra noite que a gente vai conseguir, mas seguimos tentando, né? E aí a gente vai falar de uma frustração da mulher sobre isso tudo, né? De ter que dar conta dos bebês, ter que dar conta da casa, ter que dar conta do marido, essas coisas assim, né? Mas voltando sobre esse conceito, que é uma expressão, como eu disse, para mim, muito bem-vinda e muito de um alívio, assim, mãe suficientemente boa. Deu para entender para ti? Eu acho que sim. Eu acho que é aquilo que a gente falou no começo, não resume bem. Eu acho que é o tentar. O tentar. Uhum. Sim. Acho que é isso. Acho que é se esforçar no teu máximo, assim. Uhum. Tô aqui com um livrinho do Winnicott, Os Bebês e Suas Mães. E, o Winnicott, ele era pediatra primeiro, depois ele foi virar psicanalista, estudar para ser psicanalista, e ele tinha um programa de rádio. Então, ele é o nosso, assim... Precursor. Ele conseguia falar para pais, ele queria falar para pais, para mães, sobre filhos, sobre a criação de filhos, sobre a maternidade, sobre desenvolvimento infantil. Então, no programa de rádio ele recebia perguntas e ele respondia perguntas, né? E foi super criticado na época por fazer isso, por deixar tão acessível um conhecimento que a gente entende, e tu sabe, né, quanto eu cuido também para não generalizar as coisas. Sim. Cada caso é um caso, mas separei aqui uma partezinha para ler para vocês. Então um texto sobre comunicação entre o bebê e a mãe, e aí ele vai falar o que a mãe está comunicando para o bebê, então, nesse momento. É como se ela dissesse: sou confiável, não por ser uma máquina, mas porque sei do que você está precisando. Além disso, me preocupo e quero providenciar as coisas que você deseja. Isto é o que eu chamo de amor nesse estágio do seu desenvolvimento. E aí ele fala assim: são as inúmeras falhas seguidas pelo tipo de cuidados que as corrigem que acabam por constituir a comunicação do amor, assentada sobre o fato de haver ali um ser humano que se preocupa. Quando as falhas não são corrigidas no tempo devido, segundos, minutos, horas, depende da falha, né? Algumas precisam ser nesse momento, ter que ser corrigida, outras a criança vai ter que esperar, né? Que é um aprendizado bem difícil também, né? Aí sim vamos usar o termo carência, né? Uma criança carente é aquela que, após tomar conhecimento das falhas que foram corrigidas, vem a experimentar uma falha não corrigida. E aí essa criança carente, ela fica em busca, né, de alguém que supra e que consiga corrigir essas falhas lá elementares, né? Sim, a gente tava falando, acabou não falando, e daí trouxe aí nesse trecho a questão do amor, né? Sim, eu queria trazer esse ponto para cá, né? Que o cuidado, o esforço é o nosso jeito de amar. Quando a gente mostra esse esforço que a gente faz para ser uma boa mãe, uma Sim. mãe suficientemente boa, né? Eu tô podendo ser humana e mostrando o meu amor pelo filho. E às vezes o amor não é aquela coisa, é um serzinho que a gente ama tanto e que está pedindo alguma coisa, mas que às vezes cabe isso, cabe dizer ou não, cabe frustrar, cabe não permitir certas coisas justamente porque a gente ama ele, né? Isso, a gente fala muito isso, né? Olha, Sim, né, às vezes a gente não verbaliza, não porque mas eu te amo. Não porque eu te amo. Então, isso seria o cuidado, realmente, uma dedicação amorosa para com o filho, né? E acho que a gente tem que levar isso para a vida num sentido mais amplo também, de a gente poder ser
ser humano de verdade, com H maiúsculo, humano com H maiúsculo, né? Tu ser suficientemente bom nas coisas que tu faz, é querer sempre acertar, né? E isso não é passar a mão e dizer que a intenção é que vale. Não é a intenção. Tem que realmente fazer, ir consertando as coisas, né? Que tu, porventura, errou. Então, acho que aí é um ponto bem importante. E o amor realmente tá em primeiro plano. Quando a gente ama, a gente quer muito acertar. Muito, muito. E eu acho que é mais fácil também mostrar quando erra e tudo mais. Quando é realmente uma coisa tua, de amor, de mostrar que você tá tentando também. Ou até mesmo de identificar e sentir que isso eu pisei na bola porque, na verdade, eu tava com outra coisa na cabeça. Às vezes, porque se não tem, de repente, o amor ou a preocupação, tu nem vai importa. notar que tu errou, né? Tipo, nem vai notar que... Uhum. E não te importa, né? Mas é um assunto que gosto muito por realmente poder trazer mais humanidade, né? E aí se fala muito hoje da maternidade real, esse tipo de coisa, que é também tu poder reclamar, por exemplo, tá? Aí tu poder reclamar, poder dizer como tu tá cansada, frustrada também, as frustrações da mulher ali, mas poder considerar que tem muito amor envolvido e muito desejo de acertar, né? Então, e em tudo, daí a gente pode pensar na amamentação ou nos sonhos, né, da família. Até mesmo vir um segundo filho, já pensou? Tu lembra? Decidir ter um segundo filho é uma bomba também pro primeiro. Ai, mas ele pedia. Mas é difícil. Sim, ele não faz ideia do que ele não faz ideia vem, daí, né? Nós mesmos não fazemos, né? A gente acha que faz ideia. Tivemos um filho, tá sendo assim, assado. Vamos ter outro? Vamos. Vem uma coisa completamente diferente. E é isso, eu acho. Ou tu tem mais alguma coisa? Eu gostei do nosso assunto aqui. E da discussão que acho que deu pra pensar, deu pra refletir. Tu te considera uma mãe suficientemente boa? Eu trabalho pra isso, trabalho internamente pra isso todos os dias, né? Com certeza. E principalmente porque se eu estiver frustrada comigo mesma, por exemplo, se eu estiver achando que eu tô errando porque eu escolhi trabalhar do que ficar com meu filho, eu vou estar triste, eu vou vai trabalhar mal, vai voltar pra casa mal. Exatamente. E aí eu não vou fazer... não vou conseguir ir atrás dos acertos, porque eu já vou estar sentindo que eu tô tendo um erro muito grande. Que tu já saiu errando. Já saí errando. E nisso o bebê ou a criança, ela não precisa estar com essa visão da mãe. Sim. Mas a mãe chega com aquele clima ali, a coisa já acontece. Então, mães que se tratam, elas vão, por exemplo, conseguir lidar muito melhor com os seus erros e mais do que os erros, eu penso que é as escolhas. Sim, aceitar a escolha que tá fazendo, né? Bancar a escolha que tá fazendo. Né? E depois vai ter que arcar com algumas consequências. A criança vai ficar mais grudenta porque tu passou o dia fora. Sim, daí tu sabe disso tudo nas escolhas, quando tu fez a escolha. E tu aceitou isso quando tu fez a escolha. E o amor vai, então, vencer nesse sentido. Né? De novo, sempre. O amor sempre vence. Sim. Até, enquanto a gente estava conversando, eu estava pensando que tu estava falando tudo isso um pouco mais sobre o bebê. Eu já estava pensando numa fase um pouquinho maior, que temos filhos de 7 e 4 anos. E vocês digam também aí, que estão nos escutando, que idade que vocês estão de filhos, assim, se são bebês, se estão grávidos, se estão filhos mais velhos, até pra gente saber, às vezes dar uma focada, de repente, né, em algum assunto. Sim, recebemos bastante ideias lá nos nossos Instagrams. @paisjovem, @psicoleticiafranco. A gente pediu algumas ideias de temas pra gente abordar aqui e vocês mandaram bastante coisa legal, assim. Já anotamos várias e os próximos episódios, alguns serão podem sobre. continuar mandando,
Mandem. Porque vários se repetem e para nós é interessante que realmente possa ter ali uma estatística dos mais pedidos, né? Com certeza. E mandem então nos nossos perfis, podem mandar no e-mail também, podcastsobrefilhos@gmail.com. A gente vai sempre dar uma olhada, selecionar alguma coisa. De repente, se tu quiser trazer um relato, a gente pode trazer aqui no podcast também. Pode não botar o teu nome, se tu preferir, alguma coisa assim. Mas a gente quer a participação de vocês também. Sim, e compartilha com outros pais, com pessoas que possam se interessar pelo assunto, pela discussão, porque daí a gente faz circular também, né? Estamos fazendo a nossa parte, esperamos que vocês façam as de vocês também. Entenderam? E se tá vendo a gente aqui no YouTube, te inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o like, no Spotify segue a gente. E é isto? E é isso. Então tá. Até a próxima. Tchau, tchau.